os que começaram comigo agora. Hoje vamos ver as coisas mais importantes de En-ROADS, que são dinâmicas complexas, sim? Complexas porque não são evidentes para as pessoas. Vou fazer uma pergunta, então eu quero saber o que acham vocês. Vocês podem olhar a tela? Sim, Eduardo. Ok, bom. Então vamos começar. São dinâmicas profundas, sim? Que não são evidentes, que são muito interessantes porque são os principais insights do trabalho do simulador que foi feito nos últimos 30 anos. Então, quais são? A primeira é a rotatividade de estoque de capital. Isso é muito importante. Isto é uma tartaruga, como se fala isto? Tartaruga mesmo. Ok. Depois os ciclos de preço-demanda, que são de Fitchback. Isto é, eles falam de expulsando e espremendo o balão. Outro processo que as pessoas não compreendem intuitivamente. Isto é mais conhecido, a economia de escala, os gráficos de Kaya nós falamos sobre isso, e também na metáfora da banheira de carbono. E a urgência de ação, vocês conhecem isso, sim? Bom, então, por que a rotatividade de estoque de capital é importante? Porque, vamos falar assim, sim? Vou tentar de mudar. Se nós vamos para o simulador En-ROADS, vou fazer uma pergunta para ver quais de vocês podem falar a resposta. Bom, a pergunta é isso. Vamos a considerar um cenário de sucesso, sim? Vamos ter renováveis, energia nuclear, alguma tecnologia nova. Está falando agora de que China começou com a fissão do tório, que tem muita promessa, mas é recente. É um pouquinho de preço do carbono e temos um cenário 2,8. E nesse cenário, vocês podem ver que necessariamente qual é a fonte de energia mais barata? Bom, a fonte de energia mais barata é a eólica e a solar, junto com a do Novo Zero, que pelo jeito tem o mesmo preço em 2100. Muito bem. Então, o porquê se o petróleo, o gás, o carvão são mais caros que as energias renováveis, ou porque não temos somente energia renovável e não temos as outras. Porque na matriz você vê se a mais barata é a energia renovável, por que seguimos queimando petróleo, gás natural e carvão? Por causa do lobby, né? Dos combustíveis fósseis. Inclusive nas conferências das partes, né? Nas COPs climáticas, o lobby é intenso, né? Então, sim, o lobby é importante, sim. Pode criar situações de corrupção,
eu penso que as eleições onde Trump ganhou por primeira vez foram pagadas, o dinheiro para a campanha de Trump, a primeira vez que ele ganhou, foi pagada pelas empresas petroleras, e isso pode ver que a mano direita de Trump foi ex-funcionário de Standard Oil, uma companhia petroleira. Mas essa é somente uma das razões. Qual é a outra? Porque as pessoas não escolhem a fonte de energia mais barata. Bom, uma coisa que eu imaginei aqui que eu não sei se está certa é que talvez não dê para implementar esse tipo de energia na região. Por exemplo, sei lá, lá na Rússia, na parte mais fria da Rússia, não vem muito sol, então não daria para implementar a energia solar e a manutenção das turbinas eólicas seria muito grande. E aí isso faria com que não seja, para eles pelo menos, a energia eólica seja ou mais cara ou não dê para manter. E aí o carvão vegetal, o gás natural e petróleo seja mais fácil para eles, já que eles já têm toda a infraestrutura para isso e Essa é a resposta. Ele já tem a infraestrutura. Sabia? Você acertou. Que ele já tem a infraestrutura e se você investiu muitos milhões de dólares para criar a infraestrutura petroleira, você vai trocar toda a infraestrutura para as renováveis imediatamente? não, você vai querer continuar usando essa estrutura que você já gastou tanto dinheiro para construir. Você quer ter lucro com ela. Isso, essa é a resposta. Os empresários precisam ganhar dinheiro com as inversões que eles têm feito. Sim, tem que recuperar o dinheiro que eles invertiram. Então, esta é a primeira lição do simulador, porque você pode pensar, não, a energia renovável é mais cara, está subsidiada. Isso é mentira. O Fundo Monetário Internacional fala que a energia fóssil é a mais subsidiada do planeta. Vou fazer uma pequena FMI. Isso está castelhano, mas é muito grande, sim? Bom, eu li que eram trilhões, mas não sei, não sei de quando é. Isso é do ano passado. Bom, então não são trilhões, são bilhões. Mas isso é a primeira lição. O problema, por isso eu escolhi uma tartaruga para o primeiro insight. Então, vamos ver isto mais grande. Então, precisa muito tempo para ser ampliado o suficiente para competir como carvão, petróleo e gás. E isso é que o Gabriel falou. Só são construídas quando as infraestruturas antigas são desativadas. Quando você realmente recuperou toda a inversão, então somente nesse caso você vai invertir novo dinheiro
possivelmente na energia renovável. E a demora são 30 anos. Então, se algum país construi agora uma central fóssil, essa central vai funcionar até o ano 2050, 2055. Sim? Então, isso é o grande problema da transformação energética. Serão necessários muitos anos. O clima só é ajudado, isto é também o mais importante, quando o carvão, o petróleo, o gás natural são retirados. Sim. Somente 3% ao ano é a inversão em novas fontes de energia, entre eles as renováveis. Bom, alguma pergunta sobre isso? Temos alguma pergunta no chat? Não. Bom. Também, Eduardo, Sim. a depleção dos geradores, das placas fotovoltaicas, dos geradores eólicos, né? Os equipamentos, eles sofrem depleção, né? Durante o período que eles são usados. Então, assim, eles precisam de manutenção constante, mas mesmo assim, mesmo com manutenção, eles vão se desgastando. Se aqui está 30 anos ou mais, né, para uma refinaria, certamente um painel solar não dura 30 anos, é menos. Isso. Elaine, o que é a depleção que você tinha falado? Quando alguma coisa vai diminuindo a qualidade, vai diminuindo, a gente chama isso de depleção. Obrigado. Nada. Desculpa, Gabriel. Falei, não expliquei o que era, mas acaba sendo isso. Os equipamentos, eles sofrem eles não ficam novinhos, por exemplo, você compra uma máquina hoje, né? Ela não vai ficar novinha para sempre, ela vai diminuindo, ela vai envelhecendo, ela vai ficando empenadinha, vai ficando enferrujada. Com o passar do tempo, por exemplo, o óleo que estava lá precisa ser substituído, principalmente os geradores eólicos, aqueles que são igual um ventilador, eles precisam de bastante óleo para funcionar, né? Para funcionar corretamente. Imagina a quantidade de desgaste que não sofre. Se for feito isso aí em alto mar, offshore, maior ainda o desgaste, porque tem maresia, né? Então, essas estruturas vão sofrendo um desgaste também. Muito obrigado, Elaine. É assim. Bom, vamos continuar. Então, isso é um gráfico. Na dinâmica de sistemas, nós temos toques e fluxos. Sim? Nós temos um 6% de estoque adicionado cada ano, mas são retiradas um 3%. Então, a capacidade de geração vai aumentando. Sim? A meia-vida é de 35 anos. Bom, isso você te pergunta se isso é básico da tecnologia de dinâmica de sistemas. Esta categoria de pensamento, estas formas de jeitos de estudar um problema com estoques e fluxos é típico da dinâmica de sistemas. E o simulador está feito com esta tecnologia, com uma formulação matemática desta tecnologia. Por isso é a diapositiva. Isso é, o segundo insight é o feedback entre preço e demanda. Sim? A ideia disto é equilíbrio. Então, são ciclos. Então, vamos ver um exemplo disto. Acá fala, a procura de energia cai se os preços de energia subirem.
preço-demanda, sim? Típico postulado econômico. Então, é um feedback. As pessoas e empresas são mais propensas a tomar medidas para conservar energia. Sim? Então, se eles se investir na eficiência energética, quando os preços são mais elevados. Vamos ver isto no simulador, porque é interessante. Eu penso que vocês se lembram disto. O que acontece? Bom, assim. Não sei. Assim. Por exemplo, isso é preço do carbono, sim? Então, se nós temos, bom, isso é preço do carbono, é um exemplo muito claro de elasticidade preço-demanda. O consumo de energia se acrescentou. O porquê? Típica pergunta que eu faço nas oficinas. Então, nós temos mais ou menos energias renováveis. Alguns de vocês sabem, se nós subsidiamos energias renováveis, vamos ter mais ou menos. Mas, né, se forem subsidiadas, sim. Bom, isso, então, mas o que acontece? Por que o consumo de energia é maior? E a linha de base é a preta e a azul é a nova, com cenário de 3,1. Por que é maior o consumo de energia? Bom, uma teoria minha seria de que como o governo está subsidiando a construção de estações de energia renovável e tudo mais, isso incentivaria a construção dessas estações e, consequentemente, por causa do incentivo do governo, teria um pouquinho a mais de energia sobrando, que poderia ser usada pela população e tudo mais. E como essa energia está vindo de fontes renováveis, não está impactando na temperatura global e está fazendo que aumente o consumo, porque tem mais energia sobrando que eles podem usar para fazer para a indústria, para a população e tudo mais. Então, muito bem. Você falou, o custo de energia baixou. Se é mais barata, vamos a consumir mais energia. Tenho mais possibilidades de comprar energia, de consumir energia. Então, isso é um exemplo muito claro do feedback. Sim? Preço-demanda. É mais barato, eu demando mais. Sim? Vocês podem olhar esse gráfico de custo de energia e consumo de energia. Mais barato, mais consumo. Bom, outra ideia, vamos ver aqui. Outro exemplo. Então, o objetivo é ter energia disponível a um preço mais acessível. Sim. É as melhorias na eficiência energética, porque isso faz que vocês tenham que pagar menos dinheiro para ter a energia que vocês precisarem. Mas, se nós fizermos isto, preço do carbono, mas não só se nós temos um preço do carbono, vocês
olha, o consumo de energia baixou, porque é mais cara. Mas estamos falando do total, mas o custo de energia se acrescentou, mas no final do século XXI vamos ter energias mais baratas. Por que vamos a ter energias mais baratas no final do século XXI? Iris, você tem alguma ideia para compartilhar? Até agora só falou Gabriel. Global, a competição global também não aumenta, né? Pela produção dessas coisas, barateando entre os países, né? Tornando mais barata. Por exemplo, a China começa a produzir painéis solares. O preço dos painéis solares cai. Sim. Tem mais competitividade. Muito bem. Então, as pessoas, qual fonte de energia escolhem? As fósseis ou as renováveis? Se a China produz mais energia, painéis solares, no futuro, muito mais baratos, etc., muito mais produtivos. Bom, Com certeza, energia fotovoltaica solar. O que acham vocês? Isso é o coração do simulador. Porque algumas coisas parecem muito surpreendentes. As pessoas falam, bom, se temos os preços mais caros, a energia vai ficar mais cara. É certo, isso é verdade até próximo no final do século. Depois, isso que nós pagamos agora vai ter um benefício que o custo total da energia vai baixar. Mas por quê? O porquê baixa? A resposta está neste gráfico. O que acontece com as fontes renováveis? A demanda pelas fontes renováveis aumenta muito. É a mais barata de todas, então o custo baixa. Sim? São processos de equilíbrio, os que estão mencionados aqui, que não é evidente, mas acontecem. Por exemplo, se não temos subsídio para os novos carbonos, que agora China está produzindo a fissão do thório, vamos ter nada, o que vai acontecer? A temperatura, a mudança climática vai se acrescentar ou vai diminuir, se não subsidiamos as fontes de novo carbono. O que são as fontes de novo carbono? As fontes de novo carbono são a energia da fusão nuclear, onde é como uma bomba Sim. Mas a fissão nuclear é como uma bomba atômica, mais controlada. Ambos processos controlados para que não tenhamos nenhuma explosão. Somente energia. Então, estas fontes de energia não existem agora. O Thorium 5 começou a ter alguns projetos exitosos. Então, o que acontece se disto no novo cenário é aqui?
Mudaram os custos? Sim, mudaram, porque estão subsidiadas, mas o que aconteceu com a temperatura? Mudou a temperatura ou ficou igual? Mudou um pouquinho a temperatura, com o novo carbono zero diminuiu um pouco, não? Sim, mas é muito pequeno o carro. Isso é por quê? Porque o que acontece? Como é que nós formamos o custo de energia? Sim. Quais as geradoras, ou não, as distribuidoras de energia elétrica, qual fonte de energia escolhem elas? Bom, normalmente elas escolhem a mais barata, né? Exatamente. Então, até aqui, vamos escolher primariamente, dia a dia, a mais barata. Bom, vamos usar a energia nuclear porque não se pode detener um reator nuclear. Não é prático. Mas depois disso, eles vão usar a energia renovável porque é a mais barata. Arthur. Sim? Então, esta é a situação. E esses fenômenos são contraintuitivos, porque se algumas pessoas pensam, bom, se temos mais fontes de energia, vamos a ficar melhor. E a resposta é qual? Bom, uma coisa que com certeza acontece quando a gente tem mais fontes de energia é a versatilidade. É que a gente pode usar cada fonte para cada situação específica. Mas eu não sei se, com novas fontes de energia melhoraria as que já existem. Aí, isso eu não sei. Então, sim, é verdade. Fico de acordo com você. Sim? Então, são processos de balance. Então, a resposta à pergunta que eu fiz é o seguinte: dinâmica. Bom, a principal lição é que se nós estamos 2,7. Temos o problema resolvido, sim ou não? Não. Nós não temos uma boa solução. Podemos ter melhores soluções com eficiência energética, eletrificação, e sim, isso é possível, vamos a ficar muito perto de tudo, mas se não vai mudar muito se temos ou não temos energias novo carbono. Bem, vocês olham, não temos nenhuma mudança nos níveis da temperatura. Porque acontece isto, se tenho mais de uma coisa, o sistema compensa com outra coisa. Bom, uma pergunta é simples, isto é muito complexo. Então, a principal lição é que nós temos que deixar os combustíveis fósseis na Terra. Porque se não temos, continuamos, porque algumas pessoas têm a fantasia de que a energia nuclear ou uma energia mágica com
pode mudar a situação. O que acham vocês? É possível resolver o problema com uma fonte de energia nova, criada para resolver o problema? Ou não é possível? Bom, como o próprio simulador mostra aí, não mudou a temperatura em nenhum grau, nem um grau, com a invenção do novo carbono zero e da nuclear. E mesmo que tivesse um impacto, ia ser muito pequeno, porque ele ia estar competindo com as energias renováveis, pelo que eu vi aí. Ok, isso é a resposta correta, você acertou. E a pergunta a continuação é o porquê. Por que não ter impacto isto? Vamos compartilhar um gráfico que pode ser interessante para isto. Se nós subsidiamos ou não subsidiamos a energia nuclear, a quantidade de gases de efeito estufa vai mudar ou vai permanecer igual? Como você está mostrando aí, a emissão dos gases de efeito estufa não muda com o carbono zero ou não. Aí, Por que não muda? É muito interessante o que você fala. Isto é um insight do modelo. bom, pelo que eu vi, não muda as emissões porque as emissões do petróleo, do carvão e do gás natural, quer dizer, as fontes de energia. Ai, caraca, eu me embolei tudo, desculpa. O gráfico de fontes globais de energia primária mostrou ali que o novo carbono zero e a energia nuclear diminuem o uso da energia renovável, mas não diminui o uso das energias que vêm do carvão, do petróleo e do gás natural. Consequentemente, não diminuiria as emissões do efeito estufa. Aí eu acho que é por isso que não muda quando tem o novo carbono zero ou não. Ótimo, essa é a resposta. Então, vamos ver. Vou ficar para trás e a quantidade de zero carbono se reduz. E se nós vamos para trás, também a nuclear, mais a quantidade de carvão, petróleo e gás natural ficou igual ou é a mesma? Vou repetir. Ficou igual. Não mudou, ficou igual. O porquê ficou igual? Porque isto são os insights que vocês é importante que conheçam para poder explicar corretamente o que acontece com quais são os possíveis cenários da transformação energética global. Para ganhar adesão, essas novas energias, novas fontes de energia? Sim. Então, algumas pessoas falam, não, bom, com a fusão nuclear vamos a ter resolvido o problema da crise climática. Falam, não, vamos ter uma nova fonte de energia que vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas o que acontece é que, se vamos ver, o que acontece com a energia renovável quando nós temos zero carbono? Bom, vamos a reduzir a quantidade de zero carbono e que acontece com as renováveis? Se ficam igual ou mudam alguma coisa? Com a invenção do zero carbono,
ele diminui o uso das energias renováveis. E aí é que nem trocar 6 por meia dúzia. A gente troca uma fonte limpa por outra fonte limpa e não troca as fontes de energia sujas. Excelente. Muito bom. Você é muito inteligente. Isso é complexo de explicar, mas temos pouco tempo. Vamos fazer aula uma horinha, possivelmente. Então, mas é importante que vocês conheçam isso, porque é o coração dos insights que o modelo tem. Então, vamos ver alguma coisa mais. Bom, isto. Na maioria dos cenários é importante incentivar a queima de carvão, petróleo e gás. Sim. Não tem solução o problema climático sem isto não é feito pela humanidade. Então, muitas políticas muito atraentes não ajudam muito. Sabe por quê? A pessoa, não vamos ter uma solução mágica para isso. Não, isso é verdade. Então as percepções, isso é muito importante que vocês possam falar disso. É o efeito rebote. Vocês, o que nós falamos com o Gabriel é isto. O preço da energia, a procura de energia estão interligados. É um exemplo de feedback compensador. Sim? Então, uma das aprendizagens do modelo é que o que a humanidade vai fazer nos próximos anos, do 2020 até o 2030, é muito, muito importante para a resolução da crise. Ficam somente 6 anos. Se vocês podem ver no gráfico, se esta acumulação de emissões na atmosfera fica assim, é impossível. Porque diminuir a quantidade e a transformação precisam 30 anos. Então, se nós começamos a diminuir as coisas no ano 2050, não vamos poder resolver a crise. No simulador, por exemplo, vamos ver o ano inicial. Isso é 2025, mas se temos 2060, 50, já ficamos mais longe. Sim? O mesmo, se estas coisas são demoradas, já a situação vai mudando e se torna... o problema com zero carbono é que sempre estão perto de existir, mas se o ano de inovação do novo só carbono seja isto, quanto é a urgência. Então, nós estamos vendo a urgência das ações climáticas. Não se pode esperar mais. Sim? É muito importante a urgência. Que mais? Bom, vamos continuar. Se vocês têm alguma pergunta, por favor, podem perguntar agora. Isso é uma expressão. Então, expulsando e espremendo o balão. Isso é as palavrinhas que eles escolheram. Então, isso é que nós falamos com o Gabriel. Se nós provemos várias fontes de energia, como a zero carbono, nuclear, nós temos uma competência. A ideia disto é uma competência.
algumas ganham, São outras perdem. Perdão, uma competição. uma competição. Sim, perdão. Então, uma competição entre uma fonte de energia com outra. Então, isto é o que falávamos com o Gabriel e com Melanie. Por que não ajudou o avanço em um novo fornecimento de energia como a zero carbono neste cenário, dominado pelas energias renováveis? A mudança climática não mudou, sempre a mesma. Não importa qual fonte de energia nós temos, porque agora a energia renovável é a fonte mais barata. Bom, isso nós já... Então, aperta o globo, o balão. A diminuição da oferta de um combustível fóssil incentiva indiretamente o aumento de outro. Isso vocês podem ver. Isso é uma surpresa que vocês podem ter. Vamos voltar, Então, o que eles falam é isto. Sim? Se nós criamos um imposto ao carvão, o que acontece? Muitos vão falar, bom, a temperatura, a mudança climática vai diminuir. Então, se vocês estão facilitando uma oficina, vocês podem perguntar aos participantes se a temperatura vai mudar e quanto. Típica pergunta que nós falamos é o passejamento no futuro, o passeio do futuro. Então, se nós temos um imposto carvão, vocês podem ver que a temperatura sim baixou, mas o que aconteceu com as outras fontes de energia? Por exemplo, vamos voltar ao... Sim? O que acontece com o carvão? O carvão baixa, mas o petróleo ficou igual ou mudou? Baixou. O que aconteceu com o gás natural? A demanda de petróleo é maior ou fica igual? Alguém quer tentar responder? Ou só o Gabriel que responde, gente? Gabriel é como o Ronaldinho, é o melhor, o Pelé. Pô, pelo que eu vi, a demanda do petróleo ficou igual, mas a do gás natural aumentou. Isso. Eu acho que as renováveis não mudou, não. É verdade, isso é a resposta. Nós temos menos disso, mas isso se acrescenta. A pergunta é por que aconteceu o que Gabriel acaba de falar. Então, quando vocês vão facilitar uma oficina, podem fazer estas perguntas que estou fazendo eu agora, para que as pessoas possam fazer o passeio do futuro. Bom, essa é a imagem que eles usam. Então, o volume total do ar que fica no globo é o mesmo. Sim, vocês comprimem, vocês apertam
o globinho, mas a quantidade de ar que o globinho tem é o mesmo. É também um processo de feedback. Mas é um pouquinho diferente a conceptualização que vocês têm com o feedback, o que falamos antes. Vamos ver, nós temos uma pergunta. Tiffany pergunta, tem como ter acesso? Sim, eu posso compartilhar. Eu posso. Vou compartilhar a gravação. Não fiz o mesmo com a terça aula, porque é a segunda. Eu penso que não. Bom, esta é a terça, a segunda, porque eu fiquei com muitíssimo trabalho. Em outubro é o pior mês de ano com a quantidade de trabalho que eu tenho no ar. Tipicamente é o pior dos anos. Bom, Parece que só aumenta o nosso trabalho como professores. todos os projetos têm que estar terminados para outubro. Então, porque em novembro nenhuma pessoa trabalha. Na Argentina acontece isso. Bom, então, eu não posso mais. A verdade, fico muito cansado. Nesta semana morreu um amigo da primária minha. Aquele amigo, Eduardo, morreu? Sim, morreu. Oh, meus Ele sentimentos, meu amigo. muito triste, 62, 63 anos somente. Bom, Ai, muito triste isso, né? sim, muito triste. Bom, então, outra lição é a economia de escala. Alguns de vocês podem fazer o que significa a economia de escala. Qual exemplo vocês podem falar? Compartilhar comigo. Eu não sei o que é economia de escala, não. Alguém sabe o que é? Eu também não entendi muito bem o que é economia de escala. Bom, vou fazer um exemplo. Os primeiros painéis solares foram muito caros, produziam muito pouca energia, foram usados nas missões espaciais da NASA. Bom, então se eu entendi, resumindo, conforme a gente vai aumentando a escala de alguma coisa, o preço disso vai diminuindo? E isso seria economia de escala? Exatamente, é um típico processo cíclico. Sim? Então, bom, isto falou Gabriel. O preço relativo das renováveis vai baixar. Então, vamos ter muitas mais fábricas que produzem painéis solares, mas eles ganham dinheiro. Com dinheiro, eles podem invertir mais e criar melhores tecnologias. Então, vamos ter mais instalações de energia renovável. Então, vamos ter mais capacidade e isso vai acrescentar a atratividade relativa das energias renováveis. Então, o preço vai baixar, então vamos ter mais aprendizagem. Quando eu comecei a fazer oficinas, no ano de 2013, o painel solar típico produzia somente 100 watts. Quanto produz um painel solar agora? Quantos watts pode produzir um painel solar agora?
que você pode comprar. Não depende das dimensões, não, do painel? As dimensões são sempre as mesmas. Eu tenho Sim. na minha casa painéis solares muito pequenos para meus smartphones. Sim. Mas 60 watts somente. Mas é pequeno. Bom, um painel solar, você pode pesquisar no Google, por favor. Ok, me dá um segundinho. Sim. 1,3 kW por segundo. Quer dizer, por dia. Um painel mais de 1 kW? Caraca, isso é o quê? 10 vezes mais, 100 vezes mais que um painel solar produz atualmente do que no começo? Sim, essa é a verdade. Na Argentina nós temos de 500. Sim, porque eu vi no Amazon de 500, mas se você pode usar painéis 10 vezes mais eficientes que nós tínhamos 10 anos, há 10 anos. Isso é um exemplo claro do ciclo de aprendizagem. A economia de escala é um dos fatores, porque vocês podem olhar que o preço da energia renovável baixa. Tem um limite, mas como as computadores, aconteceu isso. Eu tenho. Desculpa, eu vi bastante sobre a história dos computadores e tudo mais, e aconteceu exatamente que nem o senhor demonstrou com os painéis solares. No começo, os computadores eram enormes, ineficientes, ocupavam um prédio inteiro, só que eles tinham a promessa de que ia ser muito melhor, só precisava desenvolver mais e mais. Aí, aos poucos, os computadores foram ficando mais eficientes, menores e gastando menos energia. Só que tem um limite. Hoje em dia a gente está chegando nesse limite, que é o próprio tamanho da molécula de silício. Que a gente está chegando nos limites físicos dessa molécula. A molécula de silício, eu acho que tem 0,5 nanômetros ou coisa do tipo. E o tamanho dos transistores, que resumindo, o que compõe um computador, a gente já está chegando perto dos 3 nanômetros e estão começando a enfrentar problemas problemas quânticos, tentando fabricar processadores menores que 3 nanômetros. Que resumindo, as físicas do mundo que a gente vive não se aplicam quando a gente fica menor do que 3 nanômetros ou algo parecido, que a gente começa a entrar no mundo quântico. E aí, como o processador é feito puramente de lógica, qualquer erro e tudo mais pode fazer com que o processador seja inutilizável. E aí, esse que é o limite que a gente está chegando na tecnologia atual. Bom, Gabriel, você vai ser um excelente facilitador de oficina. Eu posso recomendar você. O que Gabriel falou é isto. Vocês veem que no ano 2000 a energia renovável era muito, muito cara. Caríssima. 12 centavos de dólar pelo quilowatt-hora. Mas agora é a metade. Mas o modelo prediz um limite, como acontece agora com os processadores dos computadores. Se você quer melhorar a performance de um computador, a solução não é trocar o processador. Eu comprei minha PC no ano 2012. O processador que eu uso agora é o mesmo.
Por quê? Porque a tecnologia chegou a um limite. O fator limitante real é a velocidade de transmissão de informação dos discos rígidos, de hard disk. Como se fala em português isso? Tem uma sigla, HDs. HD, hard disk. Perdão, ok, hard disk. Então, o limite é isso. Então, nós temos agora os SSD, que são muito mais rápidos que os antigos, mas a tecnologia dos processadores tem um limite que é muito similar ao que falou o Gabriele. A proximidade, a distância entre os componentes não pode ser menor a umas longitudes por problemas térmicos, já não conheço a motivação, mas isso acontece. Então, isso é um claro exemplo da economia de escala. Mas isso não acontece com o carvão. Por que não aconteceu com o carvão? Bom, uma ideia que eu tenho, que eu não tenho certeza se está certo, como a gente utiliza o carvão há muito mais tempo, ele já chegou nos seus limites há bem mais tempo. E hoje em dia, como a gente está percebendo os impactos ambientais que isso está causando, a gente está começando a taxar esses impactos ambientais que o carvão está causando, junto com os outros combustíveis fósseis. Por isso que ele aumenta de preço em relação a 2020 para 2040, porque a gente está botando cada vez mais imposto dos impactos ambientais que está acontecendo com o carvão. Bom, isso que você fala, o feedback da sociedade sobre a mudança das crenças, dos valores que as pessoas têm sobre a energia, o que fazer com as mudanças climáticas, não está contemplado, incluído no simulador, porque isso não é possível. Mas sim, é possível calcular as diferenças de preços ao momento de fazer alguns investimentos. Isso sim está contemplado no modelagem do simulador. Isto é a solução da crise climática, mas precisa mas tem uma demora importante. Sim, essa é a aprendizagem principal do simulador. Eles falam da esperança. A dinâmica das economias de escala é uma boa notícia ou novidade quando se trata de energias renováveis. Sim. Isto eu trabalhava na indústria textil. Eu criei uma nova metodologia para produzir as buzos, são textiles. A primeira vez eles fizeram 400 prendas, não sei como se fala prendas em português, no português não sei. Camisas. 400? 400, sim, mas terminaram produzindo 1000. Mas no princípio foram somente 400, porque as pessoas tiveram que aprender coisas novas. E isso é um exemplo do ciclo de aprendizagem. O mesmo acontece com as energias renováveis. As pessoas não conhecem a tecnologia, não conhecem os potenciais dela, os empresários tampouco, mas o que falei como uma fonte de investimento muito importante é que a decisão de comprar ou não comprar é por o preço.
Os empresários compram a fonte de energia mais barata, que eles conhecem. Bom, outra coisa, cada duplicação da capacidade instalada acumulada reduz o custo de fornecimento em 20%. Sim? É a famosa, muito conhecida, 20-80. Sim? É uma coisa, eu trabalhei na indústria textil e as pessoas eles aprendem assim. Perguntas? Algumas vezes eu não posso encontrar, pegar as palavrinhas corretas. É um pouco complexo para mim explicar tudo isto em português, mas estou fazendo o melhor possibilidade. Isto é o que falamos sobre os custos. Os custos baixaram. Custo do módulo solar fotovoltaico. Sim, 1976 ficou aqui. Mas agora a diferença custos han caído 99% desde 1976, quase um 100%. É um 30% desde 2008. É uma curva que vai baixando. Bom, os gráficos de Gaia nós falamos na primeira oficina. Alguma pessoa me pode explicar o que significa isto? Se se lembram, se não se lembram, vou explicar sempre. O que é isto? Isto e isto. Podemos olhar isto no simulador. Eduardo, a Sim. gente poderia ficar por aqui hoje? Sim. Finalizar agora? Isso é tudo. Então, quando... Eles estão cansados hoje. Sim, eu também. Você também, querido. Muito obrigado pela atenção. A gente agradece muito, né, pela sua atenção, pela sua brilhante aula. E vamos Sim. descansar, né, pessoal? Sim. Amanhã tem mais. Bom, vou compartilhar as diapositivas e também os vídeos. Sim. Obrigado. Muito Boa noite. parabéns. Boa noite, pessoal. Eliane, Bom você descanso. vai ser o melhor facilitador. Boa noite. Vai ser sim, né? Ai, ai. Ele é fantástico, sim. Hoje no conselho elogiaram, falaram que ele era um rapaz brilhante, maravilhoso. Foi muito Sério? elogiado. Que legal. Obrigado. Parabéns, viu? Bom, adeus. Nada que eu já não soubesse, mas meus parabéns. Pô, é outra sensação. Eu vi que o conselho de. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Durmam Boa bem. noite. Bom descanso para todos vocês, viu? Muito Abração. bom descanso. Bom, Tchau, tchau, tchau. Eduardo. Descansa. E meus sentimentos, tá? Meus pêsames pela perda do seu amigo. Ok, meu amigo? Muito obrigado, Descanse Dani. em paz. Nós temos situações complexas na vida, mas temos Sim. somente dois cenários possíveis: estar vivo ou estar Sim, no outro lado. é verdade, amigo. Então, Mas ele se foi, chegou a hora dele, né? Também vai chegar a nossa nesse processo, né? A vida é isso mesmo. A única certeza é da morte, né? Mas enquanto estamos vivos, né, vamos viver com intensidade, propósito e buscando a excelência, né, nas nossas coisas. Um abraço para você, meu amigo. um abraço, Elane. Outro, um abraço, um beijo para todos vocês. Boa noite, queridos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, 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 tchau.